Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Olá, estamos iniciando o programa Conexão Alternativa de hoje. Hoje falando sobre reposição hormonal, com a presença da ginecologista Lisiane Knob da Costa. Oi, gurias, tudo bom? Tudo ótimo, Ver. Obrigada, Lisiane, pela tua presença, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é bastante polêmico também, né? Sobre reposição hormonal, a gente vai tentar abordar algumas coisas também da questão da menopausa, quando que pode, quando que não pode, né? Então, vamos começar por aí. Eu queria agradecer o convite. Tá ok. Queria te pedir, então, o que é a reposição hormonal? A reposição hormonal é a utilização de hormônios, basicamente estrogênio e progesterona, para tentar melhorar principalmente a qualidade de vida daquela mulher que está na chamada perimenopausa e na menopausa propriamente dita, né? Então, onde a gente consegue melhorar na questão da perimenopausa, aquela mulher que não parou de menstruar ainda. Que é o climatério que eles chamam? O climatério também, ele envolve, a denominação muitas vezes envolve a própria menopausa propriamente dita, mas a perimenopausa ou a pré-menopausa é aquele momento onde a mulher não parou de menstruar ainda e ela começa a experimentar aqueles famosos fogachos, que são os calorões, a irregularidade menstrual, onde não sabe muito bem que dia que vai menstruar, menstrua muito, demora um tempo. E a reposição hormonal, nesse momento, ela já pode atuar para tentar melhorar esses ciclos. E no momento que a mulher para de menstruar, porque a menopausa, na verdade, é denominada a partir de 1 ano sem menstruação, para melhorar os sintomas que vêm da diminuição do hormônio, que é o estrogênio, principalmente, a progesterona também, mas o estrogênio, causando vários sintomas, não só os calorões, mas entre outros. Então, a reposição hormonal tenta melhorar a qualidade de vida e os sintomas provenientes dessa ausência do hormônio que acontece no momento onde a gente tem essa parada de menstruação, né? Porém, pelo que a gente estuda, se lê, se pesquisa na literatura atual, me parece que existia um estudo específico, num determinado momento, que colocou em polêmica também essa questão, até que ponto todas as pessoas podem fazer reposição hormonal, pela questão dos riscos de câncer de útero e câncer de mama. Não sei como é que tu avalia essa questão. O estudo que tu fala é o estudo WHI. Ele é um estudo que envolveu realmente um número bastante grande de mulheres e ele acabou encontrando alguns achados onde sugeriria que haveria um aumento de câncer de mama nas usuárias, tanto que um dos braços desse estudo foi suspenso em função de alguns resultados. E a partir daí houveram alguns problemas do tipo: bom, vamos utilizar terapia hormonal, repor hormônios se as mulheres teoricamente têm uma chance aumentada de câncer de mama depois de um tempo. Então existem algumas críticas, porque avaliando depois desse estudo, se viu que a idade das mulheres, a terapia de reposição, começou em mulheres com uma idade mais avançada. Hoje se sabe que o ideal é começar o quanto antes, por um tempo estimado de uso de 5 anos, né? Isso nós vamos conversar que dá para aumentar. Eu só vou aproveitar que o que tem, daí começava muito tarde isso, daí tu sujeitava uma dosagem de hormônio quando tu nem mais precisava desse hormônio. Não só por isso, não nesse sentido, mas mais porque não se sabe exatamente se sugeriu que essa terapia teria aumentado o risco de câncer de mama. Porém, foi começado em mulheres com mais idade.
60 anos. Mulheres obesas, muitas delas, mulheres hipertensas, outras diabéticas, outras. E talvez o que tem sido colocado como crítica é que o uso do estrogênio ou da reposição hormonal não teria por si só causado o câncer de mama. Mas como o câncer de mama é hormônio dependente, são mulheres que já poderiam ter um início de desenvolvimento. Já tem uma predisposição, talvez, também. Ou já teriam esse tumor menorzinho, sem diagnóstico ainda, porque a gente sabe que normalmente 10 anos é o tempo que leva entre iniciar a mutação genética do câncer de mama e ele aparecer. E por ser um hormônio dependente, começar a usar a reposição e lá adiante aparecer o nódulo em si. E aí ficaram as críticas em relação a esse estudo, mas como é o maior estudo que teve, acabou-se tendo essa questão assim, bom, utilizamos por tempo de segurança são 5 anos. Mas esse estudo é de 2002 e nós estamos em 2013. Certamente muito deve ter evoluído até lá, as dosagens de hormônio, e novos hormônios também devem ter surgido também, é uma questão... Também, com certeza. Novos hormônios não, né? Porque o hormônio não tem muito novo, né? Só dosagem e o nome do remédio. Na verdade, as dosagens também, né? Mas... houveram, a partir desse estudo, várias discussões. Então, hoje em dia, o que a gente coloca assim? Que cada paciente ela tem que ser escolhida conforme o seu perfil. E a partir do seu perfil, em relação a peso, em relação à presença de outras comorbidades, pressão alta, diabetes, o tempo, o momento que essa menopausa iniciou, e aí a gente acaba escolhendo qual a via de administração, qual a dose de hormônio, que tipo de hormônio utilizar, né? Por quanto tempo, porque nem toda paciente vai utilizar só 5 anos, né? Tem pacientes que continuam tendo calorões, tem pacientes que continuam se queixando de perda de libido, de secura vaginal, né? Entre outras coisas. Então, individualizando a paciente, aquela que a gente consegue controlar bem, que a gente consegue tá com ela junto da gente no consultório e que tem um bom retorno, se sentiu bem com essa reposição, não tem uma predisposição muito grande, familiar, enfim, que a gente vai ter que avaliar para principalmente um câncer de mama também, a gente pode ir utilizando. Pode dar continuidade ao tratamento. Exatamente. Porque eu acho que uma questão importante é passar segurança, né, para o paciente, justamente até onde ele pode ir. Porque o que talvez esse estudo trouxe para as pessoas que têm acesso também à literatura, que leram um pouquinho mais, que conversam com as amigas, enfim, é como se fosse uma coisa não muito certa. Então, acho que gera um certo receio. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Será que o meu médico está agindo da melhor forma possível? Não sei como é que, de repente, tu observa isso nas pacientes, assim. É por aí mesmo. Na verdade, acho que isso também vem não tanto... vem por causa desse estudo mais antigo, mas porque em cima dele se geraram essas discussões. Então, na verdade, se buscam consensos ainda hoje em dia de quanto tempo fazer, como fazer, o que é seguro, o que não é. Não existe uma fórmula rígida ainda. Exatamente. Então, na verdade, a paciente é uma questão muito de troca do médico com a paciente, desde que ele tenha ela bem avaliada, né? E de o que ela quer, se ela quer continuar, se não quer, que ela se sinta segura, como tu disse. Mas não existe assim, é assim que se faz uma receita de bolo para isso, né? A gente tem que ir avaliando conforme o perfil de cada um. Lisiane, tem algumas situações aqui que é indicado tratamento, que a gente está falando assim especificamente em relação à mulher e à menopausa, mas tem algumas outras situações que o tratamento, a reposição hormonal também é indicado ou para as mulheres ou só na menopausa? Não, tem outras situações, na verdade, a principal delas é a menopausa e a perimenopausa, essa é a principal. Tem as mulheres que têm falência ovariana precoce, que a gente chama, que seria talvez uma menopausa precoce, por exemplo. Mas também ligada à questão da menopausa. Às vezes elas não têm os sintomas clássicos de menopausa, mas são pacientes que se a gente não atuar, elas principalmente vão desenvolver, por exemplo, osteoporose antes do tempo. Então, são pacientes que tiveram essa falência ovariana, quer dizer, ela teve essa perda de folículos, né, e
tendem para um climatério, uma menopausa mais cedo e que a gente tem que acabar atuando, né? Então, essa é uma das indicações também para a reposição hormonal. Existem algumas outras síndromes de dificuldade de produção, enfim, mas as principais são a menopausa, a perimenopausa e a falência ovariana precoce, que não deixa de vir a ser uma menopausa precoce, né? O que eu estava vendo aqui, a história que todo mundo sempre fala, a questão de hormônio, que o hormônio engorda, que a reposição hormonal engorda, que isso é uma... Tem as pessoas que dizem assim, eu não posso usar hormônio, não foi indicado por causa que eu tenho histórico de câncer, eu já tive nódulo no seio, daí realmente não pode. Outras que eu não sabia que não pode usar se tem diabetes, se tem um quadro de diabetes também, não sabia se fecha. E a questão muito que engorda, o hormônio engorda, eu acho muito engraçado isso que eu quero dizer para as pessoas. Que na hora de começar a tomar anticoncepcional com 14, nem nada engorda. Agora, na hora de fazer a reposição hormonal com 50, daí engorda. Quer dizer, quando é para a mulher se sentir bem, quando é uma coisa, daí não vale. Agora, quando é para... É que eu acho que também a menopausa, fala especificamente da menopausa, ela acaba coincidindo com o momento da mulher se perceber mais envelhecida, digamos assim, né? Talvez é aquele momento, assim como no momento que ela tem a primeira menstruação... Ela parou de menstruar, ela pode ficar gorda e velha. Não nesse sentido, com certeza não. Tá aqui o exemplo. Não. É verdade. Olha mas aí, eu faço reposição hormonal, quero deixar claro. A Ramone é um caso modelo, né? Que isso eu faço reposição hormonal. Bem pelo contrário. Mas eu acho assim que a questão da própria menstruação, se a gente for ver na parte psicológica, isso acontece muito, né? A menina deixa de ser menina e se torna mulher quando ela menstrua pela primeira vez. E talvez exista aquele mito de que quando se esgota, então, o período da menstruação e ela entra na menopausa, então ela deixou de ser jovem. Até porque a menstruação também está diretamente ligada à questão da fertilidade. Exato. Então, mexe muito, mesmo que ela já seja mãe, que ela já tenha os seus filhos, enfim. É como se ela tivesse uma perda da função dela, materna ou da feminilidade, que na verdade também é um mito, né? E a gente tem que procurar trabalhar isso com as pessoas. Eu acho que o aspecto psicológico da menopausa talvez seja muito mais difícil de lidar do que a questão hormonal. Porque a questão hormonal tu pode repor ou não repor, dependendo do teu quadro clínico. Agora, a questão do simbólico, daí é uma coisa que tu realmente abala. Exatamente. Até porque também já quando tu entra na menopausa, tu tem uma leve depressão, né? Irritabilidade, coisas... Eu falo porque eu senti isso. Até eu começar a fazer reposição hormonal era insônia, irritabilidade, depressão. Foi bem forte até que eu comecei a fazer. E eu não tive essa questão tanto do simbólico, talvez porque para mim seja uma coisa mais bem resolvida. Mas eu sei, tem muitos relatos de pessoas que sofreram e onde esse envelhecer, essa constatação do envelhecer fica muito mais difícil, né? E que na verdade seria uma época onde a mulher, ela poderia assim, se existia a preocupação de gravidez, enfim, agora seria uma época que ela não está mais preocupada com isso, né? Que ela poderia estar livre para aproveitar mais a sexualidade, enfim. Mas, claro, existe o simbólico, né? De se sentir envelhecida, enfim. A terapia hormonal, ela vem ajudar nisso também, porque existe uma perda de libido bem importante com a ausência, né, do estrogênio, principalmente. Então, ela atua nisso também, né? A gente consegue ter uma melhora de libido dessas pacientes para que justamente, como tu disse assim, existe uma alteração de labilidade emocional, a questão de aumento de peso, ela está ligada à própria pausa, não é uma ausência de produção, porque o corpo ele acaba produzindo um pouquinho de estrogênio por outras vias, que não mais o ovário, né? Mas é uma diminuição importante. Então, a gente conseguindo repor isso, a gente consegue melhorar um pouco essa qualidade de vida, né? Mas o ganho de peso, por exemplo, ele é inerente à diminuição dessa produção. Então, às vezes existe essa confusão de, eu vou usar a reposição, eu vou engordar. Mas, na verdade, a própria menopausa já tá te dando faz uma aumento de tendência peso. ao aumento de peso. Por isso que a gente fala que o tripé do tratamento da menopausa não é só a reposição hormonal. É a reposição hormonal, é a atividade física e ela é a alimentação. E por muitas vezes, uma atuação de ordem psicológica.
né? Para que a gente consiga utilizar isso tudo. Porque alimentação saudável, com baixa quantidade de gorduras, com uma boa reposição hormonal e uma boa atividade física, isso faz o tratamento da menopausa. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Estamos de volta com o programa Conexão Alternativa hoje, falando um pouquinho sobre reposição hormonal. Liz, então existem situações onde é contraindicado, então, o uso da reposição hormonal, não é para todas as pessoas? Sim, antes a gente estava falando sobre diabetes, né? Então, assim, quais são as contraindicações absolutas da reposição? Aquelas pacientes que tiveram câncer de mama, que tiveram câncer de endométrio, então, que elas são pessoas que tiveram câncer hormônio dependentes, né? Ainda assim, algumas se conversa sobre, quem sabe utilizar conforme a qualidade de vida da paciente, mas ainda está como contraindicação absoluta. Pacientes com diabetes descompensado, pacientes com hipertensão grave, né, severa, e pacientes que tiveram histórico de eventos trombóticos em uso de pílula ou já de uma reposição hormonal prévia. Então, nessas pacientes, a gente encontra a contraindicação absoluta. E também nas pacientes com insuficiência hepática e renal, né? Ou doença hepática e renal aguda, ou então a própria insuficiência hepática e renal. Aí a gente acaba não podendo utilizar. E como que essas pacientes ficam, via de regra? Elas se sentem até no lado emocional e na questão física mesmo, dos calorões e dos sintomas associados. Que eu acho que deve ser complicado, né? É complicado. No fim, a gente tem que atuar junto com o oncologista, né? E tentar achar a melhor possibilidade. Mas são situações, nessas pacientes oncológicas, na verdade, são situações onde a gente tem uma situação delicada, porque ela teve um câncer hormônio dependente, ela está sofrendo com aquela menopausa, e aí muitas vezes a gente tenta utilizar algumas outras medicações não hormonais para tentar diminuir os sintomas. Lisiane, mas isso eu estava pensando, são pacientes que estão com quadro ou que já tiveram também, ou qualquer episódio anterior já passaram, então duas situações. Não é indicado em nenhuma das duas situações. Não. Conversa-se sobre, talvez, tentar utilizar em casos selecionados, depois de um tempo de cura, onde houve a cura em um tempo, mas são discussões. Na verdade, não ainda é está como contraindicação. Entra muitas vezes naquela coisa do custo-benefício, até que ponto vale a pena, enfim. Exatamente. Mas eu acho interessante isso, assim, essa interação, né, o médico-paciente, de também poder dialogar em cima dessas questões, porque falando do ponto de vista, assim, da questão propriamente psicológica, já que é um momento tão difícil, né, para algumas pessoas é mais difícil, outras talvez levem de uma forma mais tranquila. Eu acho que quando se encontra uma rede de apoio, né, seja no médico ou até na própria família, de poder entender esse momento, porque na questão sexual a gente observa muito também, né, a perda da libido ou a secura vaginal, que incomoda muito a mulher, incomoda muito o parceiro, muitas vezes, e poder entender como trabalhar com isso. Na verdade, né? incomoda a vida sexual como um todo, né? Eu acho que isso é bem pontual. Diminuir a libido, secura vaginal. Mas isso já vem junto com a questão da perda de mobilidade, da perda do humor, essa irritabilidade, de tudo. Então, eu acho que é meio que inevitável prejudicar e tem que ter atenção para a vida sexual. Como tu atuando como sexóloga, eu acho que é um dos motivos. E também eu vejo que tem muito
muitos finais de casamento, né, associados aí. E eu acho muito legal porque eu, assim, no consultório, até trabalhando na área da sexologia, eu tenho muitas pacientes me procurando nessa fase de 50, 52, 60, até mais atentas, assim, a recursos, por exemplo, idas ao sex shop, o que tem lá, será que tem algum gelzinho, alguma coisa que a gente possa utilizar? E saindo um pouquinho daquela questão da quantidade, muitas vezes de uma frequência sexual, mas para qualidade. Então, acho que isso realmente um avanço de poder falar sobre isso, né? E entrando nessa questão, por que não oferecer para a mulher também uma qualidade em relação, nós estamos falando de secura vaginal, de atrofia, porque esses são sintomas da ausência do hormônio, né? Então, não necessariamente ela tenha que usar um hormônio sistêmico, ela pode usar um hormônio tópico, pode utilizar um hormônio via vaginal. Ela pode melhorar o atrofismo vaginal, a elasticidade, a lubrificação, facilitando, porque não é só a perda da libido, ela pode ter uma libido ótima e ter uma dificuldade horrível de ter relação porque o canal vaginal não é propício. Então, por que não tratar, né? E não necessariamente sistêmico. Ela pode utilizar, existem hormônios para utilização via vaginal, tendo essa melhora. Porque a gente falou de aumento de peso, a gente falou de, enfim, de irritabilidade, insônia, mas... E os outros sintomas, né? Claro, vem a questão da osteoporose, que isso a gente acabou não falando, mas a terapia hormonal ajuda a prevenir um pouco essa perda maior de osso que acontece. A osteoporose está ligada diretamente à menopausa também? A diminuição do hormonal? Sim. O pico de massa óssea da mulher é em torno dos 35 anos. Dali por diante começa uma reabsorção óssea. A ausência do estrogênio acelera essa perda óssea. Então, na verdade, a terapia hormonal consegue nos ajudar a diminuir, a desacelerar essa perda óssea, né? E tirando isso tudo, tem os sintomas genitais, né? Que aí pode a paciente, além do que nós falamos de secura, tudo isso, pode ter perda urinária, incontinência, todas essas questões associadas que, se a gente consegue usar alguma coisa tópica, poxa, ajuda bastante, né? Então, aí entra a questão da qualidade de vida também. A gente está pensando em qualidade de vida nessas situações, falando de osteoporose, de melhora de perfil lipídico, conseguindo diminuir, de repente, um risco de uma doença cardíaca coronariana. Nós falamos na questão de sexualidade, de melhora do sono, né? Então, na verdade, isso tudo é melhora de qualidade de vida. E por isso eu acho que a paciente ela tem que ser individualizada, a gente tem que pensar muito nos riscos e benefícios, nas indicações, que é o começar o quanto antes, fala assim até 5 anos, mas naquela paciente que te diz, a paciente que não tem riscos maiores e que tu consegue acompanhar e que ela te diz, olha, eu não quero ficar sem. Não quero ficar sem porque é muito ruim. Bom, então vamos expor para ela que ela tem, daqui por diante, um risco um pouco aumentado de algumas situações, né? Mas que ela tenha direito a escolha. É uma decisão que ela assume também. Desde que ela assuma conosco um acompanhamento rigoroso. De endométrio, da mama, de pressão, de cardiologista, enfim. Ela uma tem responsabilidade dela mesma. No momento é uma troca. Eu acho que hoje em dia não existe mais assim, tu deves fazer isso. Eu acho que a gente tem que sentar, conversar, individualizar e a paciente dizer, olha, diante do que eu tenho aqui de possibilidades e de riscos, vou escolher por isso. Eu posso escolher. Né? E aí, sim. E eu acho que em algumas situações onde não existe talvez uma melhora tão rápida dessas questões, né, de poder se assumir. Então, aquela história do lequezinho na bolsa, de vez em quando dê um calorão, puxa o leque, né? Se esventola, que nem a gente diz aqui na nossa região. E deu. Eu tinha os dois não ter receio disso, mas tu sabe né? que eu tenho visto bastante hoje em dia já. Sim, muitas vezes. Mas uma vez isso era uma coisa, meu mas Deus, hoje em o dia calorão. eu vejo bastante, assim, a gente tá numa janta em algum lugar, puxa o leque, se abana, e a pessoa diz... Essa menopausa, isso, brinca com isso, é uma fase mas da é vida. que uma vez era mito envelhecer. Exato. Né? Então a gente vai evoluindo, agora já não é mais mito envelhecer, hoje todo o envelhecer vem acompanhado de qualidade de vida e este envelhecer com qualidade de vida
também te garante sexo, que é essa questão toda que a gente vem conversando. E Então, acho que aproveitar, todas né, essa essas nova coisas. fase. E eu porque acho uma época que- era assim, acabava, na menopausa acabava a vida da mulher, de todas as formas, né? Então, assim, poxa, olha quanto tempo se vive mais hoje, né? Então, poder aproveitar. É aquela cena, né, que a gente coloca muito, assim, que a gente só consegue muitas vezes ver o vovô e a vovó sentadinho de mãozinha dada na praça, no banco da praça. Será que é só isso, né? De repente, entre quatro paredes, o vovô e a vovó conseguem fazer bastante coisa ainda. Tem um monte de filmes sobre isso que aborda também a sexualidade. E é uma coisa que ainda choca, né? Parece que não pode. Então, eles têm que ser amiguinhos ali, sentadinhos, mãozinha dada. Então, acho que quando a gente começa a trabalhar um pouco esses tabus, essas imagens que a gente traz no nosso imaginário cultural, eu acho que isso fica bacana também, né? É uma forma de trabalhar tudo isso que nos acompanha desde de pequeno nesse sentido. Poder envelhecer é inevitável. Aliás, a gente tem que agradecer que a gente pode envelhecer. Tem pessoas que não chegam lá. Tem duas alternativas, ou tu envelhece ou tu morre. Exato. Então, justamente poder fazer, né, seguir nesse ciclo de uma forma mais tranquila, mais amena, rindo, brincando um pouco melhor também sobre essas perdas inevitáveis que a gente vai ter, né? Acho que é mais ou menos por aí. E não esquecer, assim, que o importante da mulher na menopausa e dali por diante, até o fim da sua vida, é que ela tem que associar uma boa alimentação e ela tem que associar a atividade física. Porque uma alimentação com menos compostos graxos, né? Menos gordura, e a atividade física melhoram a qualidade de vida junto com a reposição. Então, que nem aquelas pacientes que tu me disseste antes, bom, mas essas que eu não posso usar hormônio. Bom, alimente-se melhor, tenha um acompanhamento psicológico, faça mais atividade física, né? E a gente consegue tratar também de algumas outras formas, né? Porque o que a gente observa é isso, essa mudança comportamental brusca. Então, agora eu tenho que fazer exercício físico, agora eu tenho que cuidar da minha alimentação. Né? Exato, agora o meu organismo já não reage mais. Não reage, não tem aquela, e nem aquela tem o hábito, facilidade. Né? Exato. Se torna uma dificuldade. Poxa, além da menopausa, agora ainda tem que fazer exercício físico, né? Então, que comece-se logo, né? Cedo, porque a gente sabe que existe uma... Fora a liberação de endorfina, melhora do humor, tudo isso, Nossa, melhora muito. Então... Exatamente. Acho que muita é informação também, né? Acho que as pessoas têm que se informar, têm que ler, têm que conversar com o profissional justamente para poder seguir melhor nessa fase. Que legal. Obrigada, então, pela presença de vocês. Hoje, então, estamos gravando o nosso programa na casa do nosso amigo Júlio Soares, aqui na Foto Objetiva. Contamos com a presença de vocês no próximo programa. Aí eu passo a bola para a Moni de novo, como apresentadora. E já aproveito também para agradecer, então, Quero saber quando é que a Thaís volta. os nossos apoiadores, que é o Personal Royal Hotel, Habitas, quem nos veste a Pó de Pimenta e quem nos calça, então, a Silvana Secato. Obrigada, até lá!